Shalom, shalom, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o apóstolo João Brito, estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração e ao coração da nossa igreja, do Ministério Internacional É Hora da Colheita, a todos os nossos filhos e filhas que nós amamos demais. Eu quero assim meditar com você hoje em dois textos. Eu quero começar meditando no livro de Lamentações. Nós estamos vivendo hoje um tempo em que é um tempo difícil, é um tempo complicado para muita gente, para muitas famílias que estão passando por muitas lutas e dificuldades. Eu, pela graça de Deus, saí agora recente de uma luta, de uma enfermidade que minha esposa passou, e eu vou ter que fazer agora uma cirurgia do coração de peito aberto. Isso são 3 anos de luta, e eu creio assim que eu já sou muito mais do que vencedor nessa luta, e você também é. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua guerra, só você sabe no seu coração o que você está passando, o que você está precisando para alcançar a sua vitória e a sua conquista. Mas eu estou aqui para mover a sua fé, eu estou aqui para mover o seu coração a uma fé maior, a você crer que Deus pode e vai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te dar a vitória. Mas para que você possa alcançar essa vitória, o seu coração, ele precisa estar em Deus, colocado na palavra de Deus, crendo. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você está ficando sem fé, é porque você está deixando de meditar, de ler a palavra de Deus. A sua fé só vai aumentar quando você começar a ouvir, porque quando nós ouvimos algo, o que nós ouvimos desce para o nosso coração, alimenta o nosso coração. E isso pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Imagine você passando por uma situação aonde você está ouvindo só palavras de derrota, ou só ouvindo pessoas pessimistas, ou ouvindo pessoas frustradas e derrotadas, e não pessoas que estão cheias de fé para te fazer acreditar em um milagre na sua vida. Por isso, querido, mantenha o seu coração em Deus. Esse tempo de pandemia é um tempo difícil, é um tempo de terror para muita gente, é um tempo em que nós ficamos vigilantes e apavorados, porque nós estamos aí em um tempo em que precisamos se apegar com Deus, porque se nós não nos apegarmos com Deus em uma profundidade grande, esse medo, esse terror, esse pavor, ele entra no nosso coração. E aí vem algo que a Bíblia diz, que Deus, ele é amor, e o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Somente o amor de Deus lança fora todo medo. E a Bíblia diz que Deus é amor, ele é o verdadeiro amor. Então, se você se apega com o amor de Deus, se apega com a palavra, se apega nas promessas, na verdade de Deus ao seu respeito, você não vai viver debaixo de um jugo de pavor, de terror. Você vai viver crendo na palavra de Deus. Eu quero ler um texto, como eu falei, em Lamentações. Aqui em Lamentações a Bíblia diz assim, acompanhe comigo. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Diz assim
a palavra do Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória, tanto a memória emocional, a memória espiritual, a memória sentimental, corporal. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que esse homem está falando aqui na Bíblia, está dizendo que em meio a muitas lutas que ele passou, a muitas provações que ele passou, a tudo que ele sofreu, as doenças, as perseguições, as faltas que ele passou, que ele teve, ele resolveu dizer o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Esperança caminha junto com a fé, caminha junto com o amor. Amor, fé e esperança, os três caminham junto. Você não pode viver sem os três. O que é esperança? É algo que você não espera, é algo que você não vê, é algo que você não apalpa. Você está ali, sabe, querido, olhando para algo que você está vendo. Eu tenho uma esperança que no final do mês eu vou ter um dinheiro, mas você sabe que aquele dinheiro vai cair, ou de uma aposentadoria, ou de um salário, ou de uma pensão, ou de um governo. Você está vendo, então você não pode ver a esperança. A esperança você tem que crer nela, você tem que esperar contra a esperança, e a esperança que você tem que ter é que tudo vai dar certo, é que Deus está olhando por você, é que Deus te ama, é que Deus perdoa os teus pecados, é que Deus está lutando pela tua causa, é que Deus tem uma vitória, uma conquista para você, é que Deus vai fazer uma mudança, vai virar uma chave na sua vida, é que Deus vai te levar a um lugar alto, vai tirar você desse ciclo, desse tempo, e te levar para um novo tempo, tirar do tempo da vergonha e levar para o tempo da honra. Essa esperança tem que estar no seu coração, alimentada pela fé e alimentada pelo amor. O que esse homem disse foi o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Escute, o que ele estava dizendo era o seguinte: eu estou vivendo o pior momento da minha vida. E quando eu me lembro desse momento, no versículo 20, quando ele lembra dos momentos ruins, dos momentos de necessidade, de falta, de fome, de doença, a Bíblia fala que algo acontece dentro dele. É como se o veneno e o absinto tomasse conta dele. Quando você começa a alimentar o que é ruim e só lembra do que é ruim, porque nós somos tendenciosos a isso. Somos tendenciosos a quê? A lembrar só daquilo que é ruim, do que não presta, do mal que alguém fez para nós, lembrar de alguém que nos deve, lembrar de alguém que nos magoou, que nos feriu, lembrar de coisas ruins, de momento de traição, de vergonha, de desprezo, daquele momento que alguém não acreditou em você, não abriu uma porta de emprego, você guardou algo ali no seu coração, e o que você alimenta é isso. Isso é absinto e é veneno, isso é angústia, isso é sofrimento, querido. E você tem que sair desse poço, tem que sair desse buraco, tem que sair desse momento em que tudo ao teu redor está te dominando, e começar a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança.
quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero lhe fazer uma pergunta: será se você não tem nenhum momento feliz na sua vida? Será se você não tem nenhum momento de vitória, de conquista, de alegria, de gozo, de prazer, aonde Deus fez algo sobrenatural por ti, pela tua casa, pela tua família, pela tua história? Eu, quando paro para pensar no que Deus fez por mim, eu acredito que é muito mais do que eu já sofri na minha vida. Deus me deu a oportunidade de servir a Ele me permitiu conhecer Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Ele mudou o meu coração, Ele curou meus traumas, Ele me tirou ali de um lamaçal de pecado, Ele me deu um ministério, me deu uma esposa, Ele me deu filhas, Ele me deu um casamento, o nascimento das minhas filhas, lua de mel, o meu primeiro trabalho, o emprego, tudo que a gente vai conquistando, a primeira casa, o primeiro carro. Isso é algo que te traz esperança, querido. É algo que Deus colocou na sua vida que te traz esperança. Então comece a alimentar a sua alma, alimentar o seu coração, comece a alimentar os seus sentimentos com aquilo que te pode dar esperança. Alimenta com a palavra de Deus. Não alimenta com as má notícias, não alimenta com as mentiras de Satanás, não alimenta com aquilo que as pessoas estão falando, mas alimenta com a palavra, com fé. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Deus existe e que Deus é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. E eu quero profetizar, e eu quero declarar sobre a sua vida, que o Senhor nosso Deus vai te abençoar, que o Senhor meu Deus vai te honrar, que o Senhor vai te levantar, vai mudar a tua história. Eu quero profetizar, eu quero declarar que Ele trará sobre ti um tempo de gozo e de alegria, que trará sobre ti um tempo de paz, de regozijo. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Eterno vai mudar a tua história. Eu quero profetizar que você também vai mudar, que você não vai viver preso às mentiras do mundo ou do diabo, que está tentando travar a tua fé, travar a tua esperança, impedindo você de amar. Sabe o que acontece hoje com relação a amar, ou relação ao amor de Deus em nosso coração? Nós estamos às vezes como que feridos, nós estamos ressabiados, gato molhado, tem medo de água fria. Então, querido, nós não nos entregamos, nós queremos hoje um amor que seja negociável, um amor em que você dá e recebe. E o amor verdadeiro não é isso. O amor verdadeiro você dá e você já deu, não tem que esperar nada em troca, porque quem te recompensa é Deus. O que você faz por alguém que não reconheceu o que você fez, a recompensa não vem dele, vem de Deus. E se você não liberar essas pessoas, as circunstâncias, as situações, o seu coração vai estar sempre preso no passado. Quando me lembro do meu passado, algo dói dentro de mim. Era isso que este homem na Bíblia estava dizendo, que quando ele lembrava do seu passado, tudo começava a doer, a adoecer ele. E sabe o que é isso? É uma doença espiritual, é uma ferida espiritual. Seu coração está ferido. Quer saber como você descobre se está curado ou não? É quando você se lembra de uma circunstância.
Eu tinha uma circunstância que eu passei na minha vida que uma pessoa me feriu muito e me humilhou. Era uma autoridade. E por ser autoridade, usou de autoridade para me humilhar. Isso eu guardei no meu coração. Um dia o Senhor teve que me curar, porque toda vez que eu lembrava daquela circunstância, eu jogava ali na lixeira e deixava lá. Mas no momento aquilo do nada aparecia na minha mente e me vinha ali no coração um ódio, uma mágoa, uma vontade de vingança. E é assim que você descobre se você está curado ou não, se o amor de Deus está ou não no seu coração. Nós queremos que as pessoas nos perdoem, mas nós não perdoamos. E a Bíblia diz que aquele que não perdoa não será perdoado. É necessário perdoar para receber perdão. E se você quer o perdão, você quer o amor de Deus, a esperança, a fé de Deus no seu coração, você precisa liberar perdão, você precisa se libertar dessas cadeias, dessas correntes, você precisa se liberar desses grilhões que te prendem. Eu falo grilhões, querido, em relação à sua alma, aos seus sentimentos, às suas emoções que ainda estão presas lá no passado. Deus quer te arrancar desse passado e te lançar para um futuro de conquista e de vitória. O seu futuro é decidido hoje, pelo que você faz hoje, pelo que você semeia hoje, pela sua atitude hoje, pelo seu procedimento hoje. Você precisa, em nome de Jesus, se posicionar no reino de Deus, diante da face do Senhor, para que você possa receber os benefícios de Deus, os benefícios do céu na sua vida. Existe uma história na Bíblia que eu gosto muito, é a história de Zaqueu. Nós vamos ler agora. Olha o que diz na história de Zaqueu. Zaqueu, uma história tremenda, está aqui no livro de Lucas, capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, diz a Bíblia, versículo 1, atravessaram Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, olha só, maioral dos publicanos e rico. Queridos, ele era um maioral, ele tinha autoridade e era rico, ele tinha uma boa posição ali na sociedade. Hoje, para Deus não importa a sua posição, o que importa é o que está no seu coração. O que o Senhor quer ver verdadeiramente é arrependimento, é mudança de procedimento. Olha o que diz mais a palavra: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então esse homem procurava ver Jesus, aonde ele passava, na cidade que Jesus passava, ele tentava ver e não conseguia. E naquele momento ele sabia, diz a Bíblia, que Jesus ia passar por ali, e ele não conseguia ver Jesus, por ser um homem de pequena estatura, mas ele já tinha ouvido falar dos milagres, das curas, das libertações, de tudo que Jesus fazia. Ele já tinha ouvido e tinha descido para o coração dele, e tinha gerado ali no coração dele algo, gerou uma esperança. Olha a esperança aí, gerou no coração dele um sentimento de buscar algo novo para a sua vida, gerou no coração dele um desejo, uma fome de Deus, porque ele sabia que precisava ser curado, precisava de mudança, e ele foi atrás, ele agiu. Você precisa agir. Agirei agora. Davi disse assim: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Faça isso e Deus vai te dar a vitória. Vamos continuar na história.
Então, correndo adiante, subiu a um sicomoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ele ficou um tempo esperando Jesus passar. Ele ficou na árvore ali até Jesus vir. Ele ficou esperando e Jesus já sabia que ele estava ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha só, querido, está quente aqui. Jesus chegou naquele lugar, passou pelaquela cidade, no meio da cidade, ali tinha uma árvore, e ele foi na árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me importa ficar na tua casa. Imagine o baita susto que Zaqueu tomou. Como é que ele me viu aqui? Tanta gente, tantos discípulos, tantas pessoas que ele curou, libertou, tantas pessoas desejosas de receber Jesus nas suas casas. Quantos convites Jesus não recebeu? Mas o que mexeu com o coração do Senhor Jesus foi a intenção do coração daquele homem. Zaqueu decidiu buscar algo. Querido, quando você decide buscar uma mudança de vida, uma transformação, uma libertação, uma cura, você está indo na direção dele, e ele vem na direção da sua vida, na direção da tua cura, da tua libertação. Jesus foi tocado pelo sentimento daquele homem. Aquele homem estava dizendo: basta. Aquele homem estava dizendo: não quero mais viver assim. Aquele homem estava dizendo: eu sou um homem bom, mas algumas coisas me prendem. Eu tenho algumas coisas que ainda me algemam. Eu penso em fazer algo bom, mas faço algo ruim. Tem muita gente que você conhece que é assim. Pessoas que você olha para elas e elas são pessoas maravilhosas, você conversa, tem amizade, tem tudo, mas as pessoas têm algumas atitudes que você pensa: meu Deus, por que essa pessoa não muda? Se essa pessoa fosse assim, seria tão legal. Então são cadeias, são grilhões que nos prendem. Jesus chegou ali para mudar a história daquele homem. Sabe por quê? Ele queria deixar um grande testemunho de que qualquer um que se arrepende, de que qualquer um que busca a vontade de Deus, seja rico, seja pobre, seja quem for, de qualquer religião ou seita que queira uma vida de intimidade com Jesus, ele vai fazer essa obra na sua vida, uma obra de salvação completa. Ele vai curar você, vai libertar você, vai salvar você e vai lhe dar vida eterna, e vai habitar e morar dentro do seu coração. E ali a Bíblia diz que Zaqueu recebeu aquele convite do Senhor. Versículo 6, ele desceu a toda pressa, ele ficou apressado e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Sim, Jesus se hospedou com um pecador. Extremamente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Querido, esse homem era bom, ele só estava no caminho errado. As pessoas se acham tão justas, tão certas, com um senso de juízo tão grande, que elas não se julgam. Elas têm a habilidade de julgar os outros. E de repente Jesus falou que ia ficar na casa de um pecador, porque esse homem era considerado um pecador. Ele era um judeu cobrando impostos para os romanos, trabalhava para os romanos, então ele era considerado um fariseu.
E de repente, querido, aquele homem resolve no seu coração, ali, ele teve um momento especial em que Jesus falou: vou ficar na tua casa. A Bíblia fala que ele estremeceu por dentro, ele não ficou ali na dele, vamos ver o que Jesus vai fazer. Não, a Bíblia diz que ele se levantou, na frente de todo mundo, ele fez uma declaração de fé, algo que nós precisamos fazer. Tem muita gente que diz que tem fé em Deus, mas não declara, diz que é de Deus, mas não confessa, quer ser de Deus escondido e oculto. Não, querido, declare quem você é, declare a sua fé, publique a sua fé, se batize diante de muitos, ande com a sua Bíblia na mão e declare que você é de Deus, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, ande em retidão com Deus, ajude a sua igreja, seja homem e mulher de Deus. E ele se levantou e disse, eu vou pegar metade da minha riqueza e vou distribuir para os pobres. Foi a primeira coisa que ele falou: vou distribuir, vou entregar aos pobres, porque aqui eu estou sentindo o que? Arrependimento. Arrependei-vos e praticai frutos dignos de arrependimento. Tem gente que quer se arrepender, mas não quer praticar frutos dignos de arrependimento. Se arrepende, mas não devolve o roubo. Se arrepende, mas não para de mentir. Se arrepende, mas não para de enganar. Querido, isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de rota, é mudança de atitude, é uma metanoia, é uma metamorfose. É isso que o Senhor causa em você. Entenda o que eu vou te falar, não é você, tá? Não é você que muda. Escute o que eu vou lhe explicar agora. Tem muita gente que fala: eu não vou aceitar Jesus porque eu não vou conseguir mudar. Quero te falar uma verdade: não vai mesmo conseguir mudar, porque não é você que muda. Entenda isso. O velho homem morre, o Espírito entra em você, e quem vai te mudar é o Espírito Santo de Deus. Porque se você pudesse mudar, se você pudesse se transformar, Jesus não precisaria morrer por você. Então entenda, querido, que Ele quer mudar, mas Ele precisa que você tome uma atitude como Zaqueu tomou uma atitude. Um pecador que se arrependeu, um pecador que pediu perdão, um pecador que praticou frutos dignos de arrependimento. Segundo, ele falou: e se eu, por algum procedimento ruim meu, nas minhas negociações, nas minhas cobranças, se eu fiz o mal a alguém, e você sabe quando você faz o mal a alguém, você sabe o mal que causou a alguém, você sabe sim, você tem consciência. Eu era criança e quando alguém me fazia um mal, eu escondia um sapato, eu escondia uma sandália, eu escondia alguma coisa, uma bola, algo, e eu sabia o mal que eu estava fazendo, aquilo ficava aqui, ó. Querido, fica na sua mente, você sabe o que você precisa consertar na sua vida. Talvez a sua vida não está dando certo, porque precisa consertar algo, se arrepender de verdade. Tem coisas guardadas, pecados guardados, sentimentos guardados, mágoas guardadas no seu coração. E quando, vou lhe explicar algo, você decide não perdoar, você está se colocando acima de Deus. Porque se Deus, que é todo poderoso, nos olhou na condição de pecador e não achou um justo sequer na terra, e Ele resolveu nos perdoar, quando você diz que não perdoa, você está se colocando acima de Deus. Por isso que a falta de perdão nos impede de entrar na vida eterna, e isso é muito sério. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Então, abra o seu coração, se liberte disso, se arrependa e peça perdão. E Zaqueu fez isso diante de Jesus.
E naquele momento Jesus falou algo para ele. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Ele era filho da promessa, um judeu, estava no lugar errado, fazendo as coisas erradas, mas a primeira coisa que o Senhor falou, ele falou assim: hoje houve salvação nessa casa, que é o mais importante, a salvação de Deus para a nossa vida, a salvação de Deus para a nossa casa, a graça chegar na nossa vida, chegar na nossa família, na nossa parentela, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos. Isso é muito importante, mas isso só vai acontecer quando você estiver dando bom exemplo, quando você for um modelo, quando as pessoas conseguirem olhar para você e conseguirem enxergar Jesus em você. Aí sim as pessoas vão começar a seguir o Jesus que você segue, aquele que perdoa, aquele que decidiu ser feliz, aquele que decidiu morar com Deus na eternidade, aquele que não guarda rancor. Mas isso são detalhes que você vai aprender no caminho. E houve salvação nessa casa. E olha que o Senhor diz aqui: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Queridos, isso é muito lindo. A salvação está aí, a graça está aí, o favor de Deus está aí, mas para que possamos alcançar mais e mais, precisamos nos arrepender, precisamos tomar atitude, decidir mudar, decidir avançar. Muita gente está parada, presa em laços e não consegue dar prosseguimento à sua vida. Muita gente passou por trauma, muita gente perdeu muita coisa, perdeu amigo, perdeu parente. Muitas pessoas foram frustradas em algumas áreas da sua vida e isso travou elas ali e elas não conseguem mais avançar. Eu quero dizer que Jesus pode salvar a sua vida, que Jesus pode libertar a sua vida, que Jesus pode dar um novo sentido à sua vida. Eu quero declarar para você que Ele está vivo e Ele vive, e você que já serve ao Senhor, você precisa se desvencilhar de todo o laço, de toda a ligadura, de todas as amarras que podem prender você. Às vezes a sua própria palavra te prende, seus próprios pensamentos te prendem. A Bíblia diz em Provérbios que o poder da vida e o poder da morte estão aonde? Na língua. Quem bem a utiliza come dos seus frutos. Tem muita gente usando a sua língua, que tem poder de dar vida e da morte, de maneira errada, porque só fala desgraça, só amaldiçoa, só libera a palavra de derrota, só diz que não vai dar certo, que não está dando, que não tem, que não vai conseguir, que não posso, que daqui para frente é ruim. Não faça isso. Decida falar coisas abençoadas. Eu posso, eu consigo, tudo posso naquele que me fortalece. Com meu Deus eu vou saltar muralhas. Você pode declarar: tudo vai dar certo na minha vida, eu vou ter um salário melhor, eu vou ter uma casa melhor, eu vou ter um carro melhor, eu vou ter uma família melhor. Você tem que declarar, você tem que declarar o melhor de Deus. Você vai declarar as promessas do Senhor pela fé. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios também. A Bíblia diz: como você imagina na sua alma, assim você é. Se você estivesse imaginando como uma pessoa derrotada, você é uma pessoa derrotada. Se você estivesse imaginando como uma pessoa feia, você é uma pessoa feia. Se você estivesse imaginando como uma pessoa traumatizada, você é traumatizado. Se você ficasse imaginando como uma pessoa que ninguém gosta, ninguém vai gostar de você, porque suas atitudes serão atitudes horríveis, que não vão aproximar ninguém de você.
Se você imaginar que nunca vai ter nada na vida, nunca vai ter nada na vida. Se você imaginar que o seu casamento não vai dar certo, ele não vai dar certo. Se você imaginar que nunca vai conseguir uma promoção ou montar um empreendimento, você nunca vai conseguir, porque você está imaginando que você é assim. Entende? Então, queridos, mude a linguagem, mude o pensamento, porque o que está aqui desce para o coração e sai por aqui, desce para o coração e sai pela boca. Então pensou, imaginou, desceu para o coração, sai pela boca. Tem muita gente que fala muitas coisas e depois diz, foi sem querer, foi brincadeira, e isso não é brincadeira, é algo que está arraigado no seu coração. Lá em Isaías, a Bíblia diz, capítulo 32, que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele persevera. O nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele persevera. Eu quero deixar essa palavra para você, que você mude a sua linguagem, mude o seu pensamento, que você se arrependa, produza frutos dignos de arrependimento, conserte a sua vida com Deus. Você que já é cristão, você que está longe de Deus, você que ainda não conhece a Deus, Jesus te ama e quer mudar a tua história. Ele quer te salvar, te curar e te libertar e te dar uma vida nova, de paz, de alegria e de vida abundante. E eu quero declarar sobre a sua vida que vai vir um tempo de gozo, um tempo de paz e um tempo de vitória. Eu quero orar com vocês agora, em nome de Jesus. Persevere em seus planos de nobreza, ou seja, faça planos de vida, acredite no melhor para você, porque quando você acreditar, Deus vai acreditar em você e vai investir na sua vida. Você que precisa agora de uma oração, você que precisa agora de uma vitória, de uma cura, de uma libertação, de um milagre, de uma porta aberta, eu quero orar com você. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu levanto as minhas mãos em direção, Senhor, a todos que estão me ouvindo, Senhor. Eu quero declarar a todos que estão me vendo, Senhor, nesse momento. Eu quero profetizar, Senhor, sobre essa pessoa, que o Senhor, Pai, vá em direção às necessidades do coração dela. Só o Senhor sabe o que ela precisa, o que ela necessita, o que ela está passando, o que ela está sofrendo, o que ela está esperando, meu Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço, cura esta pessoa, sara essa pessoa, restaure essa pessoa, levante essa pessoa, toca na vida dela, liberta essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, de todos os poderes do inferno, de todos os poderes do diabo, de todas as palavras malignas, Senhor, todas as palavras de maldições que recaíram sobre ela, em nome de Jesus. Seja agora liberto, seja agora curado, seja agora sarado em nome de Jesus. Que essa oração penetre a sua casa, penetre a sua vida, penetre a sua família, no nome de Jesus. Eu declaro agora, em nome de Jesus, a cura sobre você, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você recebeu de Deus, deixe seus comentários. Um beijo no seu coração. Fique com Deus.